dia! Que bom que vocês estão aí, firmes no posto de escuta, para receber nossas mensagens anunciadoras da segunda vinda de Jesus Cristo. Temos o privilégio de viver neste período solene da história, onde as últimas profecias transcorrem diante de nossos olhos sem que as percebamos. Vejamos o caso de Israel, que surge nesse contexto como o mais impressionante sinal profético de nossos dias. O pivô mesmo das grandes profecias do tempo do fim e que foi levantado providencialmente para ajudar-nos a alcançar destinos eternos que estão próximos de serem decididos nas cortes celestiais. Essa orientação procedente da misericórdia divina apresenta dois objetivos básicos que nem sempre percebemos: nos situar com segurança no tempo profético da segunda vinda e prover-nos um padrão de fidelidade para com Deus, a fim de sermos aprovados no tribunal do céu. No primeiro caso, a sinalização já cumpriu-se perfeitamente. Os judeus saíram das condições de ossos secos porque estavam mortos espiritualmente, espalhados pela sepultura das nações, e mesmo depois da morte humilhante de mais de 6 milhões deles na Segunda Guerra Mundial, os legítimos descendentes de Abraão foram trazidos miraculosamente para o cenário político das nações, sem que nenhum mérito próprio, apenas favorecidos pela profecia de Isaías 66, verso 8, que foi editada 700 anos antes de Cristo. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores de parto, do seu parto espiritual, deu à luz seus filhos. Foi devido a manobras políticas de Oswaldo Euclides de Souza Aranha, chefe da delegação brasileira que atuou na recém-criada Organização das Nações Unidas, e que presidiu a sua segunda Assembleia Geral em 47, em dezembro de 47, e que foi votado o plano da partilha da Palestina, marcando o estabelecimento da nação israelita para o dia 14 de maio de 1948. Assim, começou o milagre do retorno político da comunidade israelita, nascida, segundo Isaías, como nasce um bebê prematuro de parto sobrenatural, em um único dia, em Tel Aviv, na antiga terra de Canaã. Poucos, porém, além dos envolvidos na reestruturação do país, acreditavam no destino de glória profetizado para Jerusalém. E, para o bem da verdade, nem mesmo os dignitários do novo governo compreenderam perfeitamente os desígnios de Jeová quanto às dores de parto, cuja finalidade será levar ao nascimento espiritual da nação, fato este que até agora ainda não se concretizou. Bem, por enquanto basta nos impressionarmos com aquele momento mágico do parto político de 48, algo totalmente impossível de acontecer sem contar com a mão invisível da providência divina, pois foi necessária a remoção de seríssimos obstáculos que impediam o estabelecimento deste pivô das profecias, uma vez que não podemos separar este milagre do parto prematuro de Israel em 48 da expulsão dos turcos otomanos da Palestina em 1918, no final da Primeira Guerra Mundial. Apesar de afastados 30 anos no tempo, esses dois fatos se encontram profeticamente unidos como dois gêmeos siameses. Explicando melhor, coube ao ministro das Relações Exteriores da Inglaterra, Arthur James Balfour, fazer o documento de partilha denominado Declaração de Balfour, para dividir o território palestino em duas partes, dedicando a menor delas ao povo hebreu. Datada de 2 de novembro de 1917, a Declaração de Balfour foi inicialmente apenas uma carta de intenções do governo britânico para facilitar o restabelecimento do lar nacional judeu no seu lugar de origem, caso a Inglaterra conseguisse derrotar o Império Otomano, que dominava a região há 400 anos. Deus certamente providenciou a desocupação turca, mas devido às fortes pressões árabes que vieram a seguir, foi adiada a partilha para fins de 1947, após o genocídio dos judeus ocorrido na Segunda Guerra Mundial,
sem que eles nada pudessem fazer para defender-se. Quando a ONU votou a implantação da Declaração de Balfour, deu cumprimento parcial ao incondicional pacto de Deus com Abraão, lavrado em Gênesis 17, de 7 a 8. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus, e da tua descendência dar-te-ei e à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Vemos no cumprimento dessa promessa, feita ao patriarca, como Deus nunca se esquece de seus filhos. Vemos também nela contemplada a necessária restauração espiritual de Israel, para voltar a ser o povo escolhido de Deus. A destacada presença de Israel no Oriente Médio já é suficiente para comprovar o triunfo da verdade profética, desmascarando seus tradicionais oponentes, servindo também para consolidar a fé dos filhos de Deus com relação ao cumprimento da parte da profecia que ainda não se cumpriu. Virá, pois, no devido tempo, o doloroso parto espiritual que trará à luz o remanescente cristão de Israel, promovendo-o gloriosamente para ser usado como um instrumento divino para dar cumprimento ao segundo objetivo: facilitar a libertação de milhões de cristãos que ainda se encontram dispersos na Babilônia das nações, sem poder contar atualmente com um padrão de referência no âmbito das igrejas cristãs nominais. O nascimento espiritual da nação judaica, portanto, será ainda muito mais glorioso que o seu nascimento político. Há, contudo, detalhes importantes que precisam ser esclarecidos, como, por exemplo, o problema do atual endurecimento do coração judeu devido à perseguição atroz que sofreram nas mãos de falsos cristãos ao longo de 20 séculos, porque rejeitaram a Cristo como Messias enviado por Deus. Apesar de todas as injustiças que sofreram, os judeus do nosso tempo sobreviveram graças ao seu sionismo, isto é, ao seu apego à Terra Santa assegurado pela luz profética. A sua fé no Pai Celestial, mesmo que imperfeita devido à rejeição de seu filho e, portanto, inaceitável por Jeová, foi assim mesmo suficiente para eles manterem viva a chama da esperança até o cumprimento parcial da promessa em 1948, quando foram reconduzidos para sua terra natal, apesar da aguda reprovação encontrada em Ezequiel 36, versos 22 e 23. Dize, portanto, à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações, para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade no meio delas. Assim, já estabelecidos politicamente, a maioria dos judeus parece não acreditar que a nação precise ainda passar pela restauração espiritual, isto é, pela conversão ao cristianismo, fato este rejeitado incondicionalmente pela liderança administrativa da nação. É tão séria essa radicalização da grande maioria dos judeus sediados em Jerusalém que a Bíblia se dirige a eles nos seguintes termos: o teu mal é incurável, a tua chaga é dolorosa, não há quem defenda a tua causa. Jeremias 30, verso 12. Mas é de forma independente do duro coração da maioria deste povo e em atenção à sua minoria cristã que a soberana vontade de Deus se expressa em Ezequiel 36, 24 a 26. Tirar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergerei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro em vós espírito novo.
Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. A liderança do país, no entanto, parece ter esquecido os métodos divinos de correção e de purificação já ocorridos no passado distante, e mesmo os relativamente recentes castigos pela desobediência ocorridos na Segunda Guerra Mundial, conforme foram prevenidos em Levíticos 26, de 15 a 17. Se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então eu vos farei isto, porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida. E semeareis de balde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Voltar-me-ei contra vós outros, e sereis feridos diante de vossos inimigos. Os que vos aborrecem assenhorar-se-ão de vós, e fugireis sem ninguém vos perseguir. Nada, porém, muda a dureza do coração do israelita ortodoxo, nem mesmo os maus presságios contidos em Daniel 11:41 a seguir. Entrará também na terra gloriosa, tratando aqui do Rei do Norte no tempo do fim, e muitos sucumbirão. Infelizmente, devido ao seu radicalismo, toda a sua liderança política, incluindo seu glorioso exército, serão sacrificados uma vez mais para dar cumprimento a mais este impressionante sinal profético. Pois somente tarde demais o atual comando israelense perceberá que os desígnios da onipotência com relação a transformar Jerusalém em luz para os gentios dizem respeito apenas ao remanescente cristão, que ainda será defendido pelo glorioso exército israelense para ser transformado no pivô das profecias. Estas, amigos, são as dores que vêm se intensificando desde a restauração do governo israelense em 48 e que estão prestes a propiciar não só o parto espiritual de Israel, como também de um novo mundo a ser convertido através de Sião. O ponto fundamental para a nossa reflexão é o de que Israel recebeu 70 anos para cumprir sua última missão em nosso benefício, e mais uma prorrogação de 10 anos, conforme o Salmo 90:10, que define uma geração média na atualidade. O fato é que já estamos nos aproximando do 3º ano de prorrogação, sem vermos a conversão espiritual de Israel. Até onde irá a paciência de Deus? Eis a questão. Logo, muito em breve, certamente, teremos novidades seríssimas a esse respeito. Ficaremos hoje na escuta, esperando pela sua crítica ou questionamentos. Se aprovou, participe da discussão, repasse a matéria para seus amigos, curta o nosso vídeo e até a próxima, se Deus quiser.